Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula 8 da disciplina Matemática Tutorial 1. E a gente vai conversar um pouco sobre anuidades individuais e contínuas. Lembrando aqui que a gente já discutiu a anuidade sob a abordagem discreta. A gente tinha visto lá que a anuidade, na verdade, ela é definida como sendo o somatório de descontos atuariais, quando discreta, e ela é definida como uma integração de descontos atuariais quando contínua, certo? Isso aqui é só a formulação mais geral, né? Então, se eu estou dizendo que eu sempre consigo calcular essas anuidades anuais, né, dentro desse formato aqui, a gente precisa sempre observar qual vai ser o intervalo considerado para a atualização dos valores monetários, ou seja, onde começa e onde termina, né, esse período aí para atualização, certo? A novidade em relação à notação é que a barra, né, ela representa aqui, ó, acima do A, uma anuidade contínua, certo? Quando não tem essa barra, a gente volta para o caso já conhecido, né, já apresentado, da anuidade discreta. Bem, em relação à anuidade imediata vitalícia, vamos lembrar aqui, né, ó, a gente aqui está no caso de anuidade, ou seja, cobre sobrevivência, né, e mais que isso, não faz um único pagamento. A gente tem aqui uma série de pagamentos, né, que é realizada sempre que o segurado ou participante atinge uma idade enquanto vivo. Tá certo? Então, se eu tenho idade X, nesse caso aqui eu estou coberto de agora, idade X até ômega, a última idade da tábua. E se eu chego vivo a X mais 1, eu recebo, né, o pagamento. Se eu sobrevivo até X mais 2, recebo outro pagamento. Até X mais 3, outro pagamento. E assim por diante. Ou seja, eu recebo aqui uma renda dentro desse intervalo de tempo. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Na prática, as anuidades são pagas em intervalo de tempo discretos. Mas se esses intervalos forem próximos, por exemplo, semanalmente, é conveniente tratar os pagamentos como sendo feitos continuamente. Considere agora o caso em que a anuidade é paga continuamente a uma taxa de 1 por ano, enquanto x e v. E se a anuidade for paga semanalmente, por exemplo, a gente pode supor aqui que existem 52 semanas por ano, a cada semana o pagamento da anuidade será de 1 sobre 52. Se os pagamentos fossem diários, para a anuidade de 1 por ano, o pagamento diário seria 1 sobre 365. Da mesma forma, para um intervalo infinitesimal, o pagamento sobre a anuidade é dt. Né? Para esse intervalo aqui, ó, t, entre t, né, e t mais dt. Desde que x esteja vivo durante o intervalo. O VPA é denotado como a barra, né, unidade contínua. A variável aleatória subjacente é y, digamos, y igual a essa unidade aqui, né, t de x. Perceba que lá no caso de seguros, a gente tinha definido uma variável aleatória z, né, z era vt, né, correspondia à atualização financeira de um único valor pago. E faz sentido, né, porque no seguro a gente viu lá que, por exemplo, se no seguro total puro a pessoa chega viva, né, na idade combinada, x mais n, né, o segurado ele recebe um único valor, recebe o DOT. Ou, por exemplo, no seguro contra a morte, se o segurado ele falece dentro do período de cobertura, um beneficiário indicado por ele receberá também o valor de uma indenização. Né? Perceba que são pagamentos únicos. Tá? Então, por isso que a gente tinha lá a variável z igual a v elevado a t. Aqui não, né? Como eu falei para vocês, a gente vai receber uma renda. Né? E eu recebo aqui, ó, de forma periódica, digamos assim, né? Sempre para atingir a próxima idade inteira. Né? Nesse caso aqui, então, o que eu tenho? Eu tenho que minha variável aleatória, né? Ela vai ser uma série de descontos, ou seja, ela corresponde a uma unidade. Tá? Essa é a primeira diferença em relação aos seguros, então. Essa definição aqui dessa variável aleatória, tá? Então, vamos seguindo, né? Então, perceba aqui que, então, o que é que eu tenho?
né? Eu tenho aqui não um valor presente, certo? De um único pagamento, e sim uma soma de valores presentes. Essa é a minha variável aleatória. De forma análoga ao vencimento da anuidade anual, podemos derivar fórmulas para o valor presente atuarial da anuidade de maneiras diferentes. A primeira abordagem é usar a fórmula certa de anuidade. Então, a gente, na verdade, vai mostrar aqui para vocês 3 formas, tá? De calcular aqui o nosso Azinho barra de X, certo? A primeira, enfim, vai ser a partir dessa definição aqui de anuidade certa. A anuidade certa, pessoal, para quem não lembra, né? Isso aqui é de matemática financeira. Ela é uma soma de descontos financeiros, certo? Então, ela vai dar para a gente uma unidade financeira ou certa. Esse aqui, no nosso caso, aqui com uma integração, né? É porque a gente está na abordagem contínua. Então, essa unidade aqui certa, contínua, ela vai ser a integral, né, de descontos financeiros. A gente desenvolve isso aqui sem muita dificuldade, né, sem muito problema. Aquela propriedade que a gente está usando o tempo inteiro aqui, nesse caso aqui, a gente tem uma constante, né, está elevada a variável aleatória. Então, a gente mantém essa expressão completa no numerador, né, e no denominador a gente vem com o LN da constante, no caso da base. Onde tem t eu coloco n, menos onde tem t eu coloco 0, tá aqui. Repetir a parte constante, né, que independe de n, tá aqui. E foi dando sequência, né? Eu sei que v eu posso substituir por 1 sobre 1 mais i. Aqui tem aquela propriedade de logaritmo, né? Que o ln de a sobre b pode ser reescrito como ln de a menos o ln de b, é o que foi feito aqui. A gente sabe também que o ln de 1 é igual a 0, né? Então, a gente ficaria aqui com essa expressão, tá? Está colocada aqui. Sendo que eu sei também que o ln de 1 mais i é igual a delta, né? Finalmente, por conta desse sinal aqui, negativo, a gente pode rearrumar dessa forma. Ou seja, essa unidade certa, ela pode ser escrita como 1 menos Vn sobre delta, tá? Pronto. Então, aqui nessa próxima página, né, posso fazer de forma análoga, né, pessoal? Porque no slide anterior, a gente teve que o AN é 1 menos Vn sobre delta, né? O AT seria, então, 1 menos Vt sobre delta, tudo bem? E o AT, na verdade, seria quem? Seria a nossa variável aleatória y, que foi apresentada no slide anterior. Aqui, ó. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, AT, que é y, é 1 menos Vt sobre delta, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Olha só. O que eu estou buscando, que é essa unidade vitalícia aqui, imediata, contínua, né? Ela seria calculada por meio da esperança da minha variável aleatória y, tá? O y está aqui, ó. Eu substituo aqui dentro desse argumento da esperança, tá? Agora vamos usar aquelas propriedades de esperança, né? O que é constante, né, a gente pode retirar aqui desse argumento. Na verdade, eu fiz de outra forma, né? Aqui eu fiz assim, eu fiz a esperança da primeira parcela, que é a esperança de 1 sobre delta, menos a esperança da segunda parcela, né, Vtx sobre delta. Aí agora sim que eu ia falar, né? A esperança de uma constante é a própria constante. Nesse sentido também, ó, o denominador é uma constante, é por isso que ela já saiu daqui assim sem problema, tá? Mesmo denominador, a gente subtraiu aqui, ó, o numerador. E isso é que a gente reconheceu da aula passada, né? Ó. Lá eu tinha um z igual a Vt, e a esperança de z era quem? Era justamente o meu seguro A de x. Tá? Meu seguro aqui no caso é de vida inteira, né? Tudo bem. Então aqui o que é que eu tenho, né? Ó, eu tenho que só faltou a barra, né, pessoal, aqui da continuidade, ó. Aqui e aqui, tá? Mas a gente conseguiu finalmente então encontrar uma expressão para a nossa unidade contínua aqui de interesse, tá? No caso, eu já tenha encontrado, né, esse seguro contínuo vitalício, tá? A gente consegue encontrar também a nossa unidade imediata e vitalícia contínua, tá? Basta termos aqui ou supormos uma força de juros qualquer.
A gente também consegue, né, encontrar aqui aquelas informações relacionadas à variância de y, né, ao desvio padrão de y, né, para a gente conhecer um pouco aqui essa informação de dispersão, tá, acerca dessa variável. Então, por exemplo, a variância de y, a gente pode também dividir, né, vai ser a variância do primeiro termo menos a variância do segundo termo. Lembrando que há uma propriedade da variância, né, que essa constante aqui ela sai ao quadrado, então ela sai positiva. Tá? Esse menos 1 aqui, né, sai positivo. A variância de uma constante é zero. Bem, a gente também consegue calcular aqui, pessoal, a variância de y. Tá? A esperança de y já foi mostrada no slide anterior. Né? A gente sabe que o y, né, é isso aqui, essa expressão. Aqui a gente desmembrou, né, a variância da primeira parcela menos a variância da segunda parcela, mas tem aqui uma propriedade, né, da variância que torna isso aqui positivo. Tá? Em seguida, a gente tem que a variância de uma constante é zero, certo? A gente ficou então com isso aqui, ó, essa parte constante que está multiplicando aqui, ó, nossa variável aleatória, né, ela sai ao quadrado. Tudo bem? E a gente ficou então com a variância somente do VTX. Aqui. Esse VTX a gente, né, também já sabe, a gente lembra lá da aula de seguros, né, que era a diferença, né, entre o segundo momento, né, e o quadrado do primeiro momento. Tudo bem? Então a gente encontrou essa expressão aqui no final das contas. Né? Eu consigo calcular minha variância de y, né, desde que eu tenha o primeiro, o segundo momento, né, dos seguros, e eu tenho também essa força de juros aqui dada. Okay? Então, uma segunda abordagem agora, né, uma segunda definição de esperança matemática, a gente já mostrou a primeira lá, que relaciona essa anuidade contínua com o seguro contínuo. Né? Fala o seguinte, ó, a gente tem essa variável aleatória y, né, e paga uma renda financeira, aqui, a soma de descontos financeiros, enquanto o segurado estiver vivo e até exatamente sua data de morte. Tá? Então, a gente tem aqui um formato alternativo para calcular essa anuidade contínua aqui, vitalícia imediata. Okay? E perceba que isso aqui veio de onde? Ela veio da própria definição de esperança matemática. Né? De uma forma geral, a gente sabe que a esperança de y, né, na abordagem contínua, é a integração de y e sua densidade. Tá? No caso, como eu já sei que y é essa anuidade, né, e a f de y seria essa f de t, né, nossa variável aleatória tempo futuro de vida, e que essa f é esse produto, né, também já foi mostrado na aula passada, isso aqui, a gente chegaria nessa expressão. Tá? Claro que a gente está integrando aqui de zero a infinito, porque é imediato e vitalício. Temos aqui uma terceira abordagem, terceira forma de definir essa anuidade aqui, ó. Né? A anuidade é a soma ou integração de descontos atuariais. Representa ainda a soma do produto entre o fator de desconto financeiro e a probabilidade, né, de que o pagamento seja feito. Tá? Eu gosto muito aqui dessa definição, acho ela mais simples, né? Ela que normalmente eu uso aqui nessa parte de anuidade. Tá? Na minha cabeça, deixa eu colocar aqui o lápis, mas na minha cabeça, essa aqui é a definição mais simples de anuidade. Tá? Ela é boa porque ela serve para qualquer tipo de anuidade contínua, tudo bem? E anual, né? Então, sempre que a gente vai fazer variar, é esse limite aqui inferior e esse limite superior. Tudo bem? Vocês vão perceber nesse padrão a partir do próximo tipo de anuidade. Então, por exemplo, só para antecipar, a gente já treinar aqui o raciocínio. Se, por exemplo, a gente tem uma temporária e imediata, significa que eu quero atualizar valores pagos entre o tempo 0 e o tempo n, por exemplo. Né? Ou ainda, E de xt. Se eu tenho, por exemplo, uma diferida e vitalícia, é porque eu quero atualizar valores pagos entre m e infinito, por exemplo. Tá?
ou se eu tenho uma temporária e diferida, né, significa que eu quero atualizar valores pagos, né, entre M, do diferimento, e M mais M, que é o diferimento mais a temporariedade. Ou seja, nessa expressãozinha simples aqui de integração de descontos atuariais, facilita bastante aqui o nosso entendimento do que seria essa unidade contínua. Tá? Aqui a observação, um treino a mais aí para vocês, para mostrar que a partir dessa segunda definição aqui, ó, de anuidade, dessa anuidade, né, de interesse nosso aqui, a gente consegue chegar naquela terceira definição de anuidade, né, comprovando, portanto, que tanto faz usar uma abordagem ou outra, né, são iguais. Ok? Olha só, a gente tem aqui, ó, né, a definição geral, né, daquela segunda unidade. Se eu quero, né, integrar isso aqui, e eu estou vendo que a gente tem um produto entre mais de uma parcela com a variável, né, ó, aleatória, então a gente precisaria fazer a integração por partes, né? Tá? Então, por exemplo, eu chamei o azul aqui, esse termo azul de U, e o termo vermelho de DW. Então, o U, né, vai ser o AT, então a derivada de U em relação a T vai ser VT. E é esse tipo de informação que é importante a gente saber, né, para poder facilitar aqui as nossas contas, tá, pessoal? Lembrar, ó, um desconto financeiro, esse aqui, ele atualiza um único valor, tá, ao longo do tempo. Se você soma vários descontos financeiros, ou no caso integra vários descontos financeiros, né, a gente chega justamente na definição de unidade. Logo, o contrário, né, que é o quê? Quando a gente deriva, ou a gente quebra essa unidade em partes menores, a gente justamente retorna para esse desconto aqui financeiro VT, certo? Ou seja, né, ó, quando eu faço aqui DU dt é igual a VT, e eu quero isolar o termo DU, né, a gente fica com PT vezes VT, que é o que está colocado aqui. Ou seja, já tenho U e DU, né? Eu tenho aqui DW, eu tenho que achar agora quem é W, né? Então, ó, DW é igual a essa parte vermelha, todinha aqui, ó. Se eu aplico aqui a integração dos dois lados da parcela da igualdade, deixa eu colocar o lápis aqui, né? Vou colocar aqui, ó, isso e isso. Eu tenho que a integração, ó, com esse D, né, são operações inversas, a gente elimina. A gente simplifica, isso aqui fica só com W, que é o que está colocado aqui. Tá? E essa expressão continua do lado de cá já com a integração. Tudo bem? A gente também mostrou isso aqui na aula passada, né, na aula de seguro, quando a gente revisou, né, a parte de força de mortalidade e densidade associada. A gente mostrou para vocês que justamente a integral desse produto, P de xt força de mortalidade, nos retorna, né, o menos P de xt. Tá certo? Então, a gente dessa forma conseguiu encontrar os 4 elementos que a gente precisa. Temos U, DU, temos DW e W. Tá? Vamos retornar para cá agora. Então, a gente tem aqui o seguinte. Ó. Esse A de x, né, é a integral de UdV, conforme isso aqui. Né? U, eu já vou começar a substituir. Ó. Mas, desculpa, ainda tem essa expressão aqui. Né? Isso aqui eu posso escrever também dessa forma. Essa integração aqui eu escrevo como UW, né, de 0 a infinito, menos essa integral aqui de W du. Tá? Agora sim que eu vou substituir. Né? O meu U é o AT, né, está colocado aqui, essa informação. O meu W é esse menos P de xt, tá, já coloquei aqui, né, de 0 a infinito. Aí menos essa segunda parcela, ó, o W menos P de xt, né, e o DU VT dt, está colocado aqui, DU VT dt. Agora dá sequência, né? Onde tiver T, eu coloco alfa, menos onde tiver T, eu coloco 0, tá? Então aqui vai ficar A de infinito, alfa não, né? Infinito, perdão. A de infinito, né? Vezes esse menos P de x infinito, aí menos, né? Ó, agora colocando 0. A de 0 vezes esse menos P de x 0, tá? Tá aqui, ó, essa primeira parte, menos essa integral aqui, né? Ó.
Tá? Foi o que eu fiz aqui, né? O sinal menos com menos, ficou positivo aqui fora, né? Eu já fiz com essa expressão aqui do lado de cá. Dando sequência aqui, né? A gente, assim, decidi escrever isso aqui, né? Ó, a gente já tinha mostrado, né, esse formato. Eu posso escrever essa unidade certa dessa forma aqui, tá? Esse menos eu coloquei aqui na frente para ficar mais fácil, né? Ó, visualização. Coloquei aqui isso aqui em função, essa probabilidade divina em função do número de views. L de x mais infinito sobre L de x. Tá? A segunda parcela é a mesma coisa, né? Eu coloquei já o sinal aqui na frente para todo mundo. Tá? Também escrevi isso aqui nesse formato, só que fazendo, né? Ó, no lugar do t, coloquei aqui o zero. Também escrevi isso aqui na probabilidade divina em função do número de views. Então, no final das contas, eu fico com o quê? Aqui, ó. Isso aqui, ó, vai a zero, tá? Eu fico com 1 sobre delta, tá aqui, só que multiplicado por zero, tá? Porque isso aqui, pessoal, L de x mais infinito, né? Significa que é um número que tende a zero, né? Quanto maior que essa idade, né, menos pessoas vivas tem, tá certo? E isso aqui tendo um número muito pequeno, né? O que levaria toda a razão a zero, né? Ou seja, né? 0 vezes isso aqui vai sumir, né? Do lado de cá o mesmo tipo de raciocínio, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho v de 0, aqui é 1, né? 1 menos 1 é 0. Né? 0 por delta é 0, que vai justamente eliminar, né, toda essa parte aqui, né? Ó. Então a gente só vai ficar com essa integral no final das contas, tá? Justamente. A gente escreve então que essa unidade ela vai ser, né, integral de Vp, que no final das contas é quem? É o nosso desconto atuarial. Tá? Então, a gente conseguiu mostrar, né, ó, que de fato, tanto faz escrever a unidade dessa forma ou dessa forma aqui. Isso aqui é muito mais simples, é muito mais intuitivo. Significa que se o cara sobrevive de x até x mais t, pago. Né? Sobrevive de x mais t até x mais t mais 1, eu pago de novo. E por aí vai, né? Vou pagando esse valor enquanto ele for sobrevivendo período por período. Bem, pessoal, então em relação à anuidade imediata temporária, a primeira coisa é reconhecer qual o intervalo de tempo que a gente vai considerar para atualizar os valores monetários. Né? Então, ó, vou atualizar os pagamentos realizados entre as idades x e x mais n, que está marcado aqui de vermelho. Né, ó. Tá? Então, a gente consegue encontrar essa unidade fazendo a diferença de outras duas unidades, né? Azul menos o verde, ou seja, essa imediata vitalícia menos a minha diferida vitalícia, né, resulta na que eu estou procurando agora, que é a minha imediata temporária. Tá? Percebe que a gente escreveu isso aqui usando aquela formulação geral, né, apresentada no início da aula. Eu tinha aqui que um y era igual a 1 menos vt de x sobre delta. A gente escreve aqui dessa forma, que a gente tem que se lembrar aqui o seguinte, ó. O segurado, né, enfim, o participante, etc., ele recebe a renda enquanto ele está vivo, e nesse caso aqui, durante no máximo n períodos. Então, uma coisa ou outra. Né? Então, por exemplo, se ele sobrevive de x a x mais n, né, todo esse período aqui, significa o quê? Que ele vai receber um AN qualquer. Tá? No entanto, se ele falece antes de decorridos n períodos, digamos que ele morre aqui, ó, em t, né, significa que ele vai receber um AT. Certo? De uma forma geral, a gente tem que esse AT ele é menor do que o AN. Tá certo? É justamente porque, na forma geral, a gente tem que o T é menor do que N. Tá? Então, quanto menos ele vive, né, menos ele irá receber. Se ele vive, né, o limite máximo de tempo, os N períodos, né, então ele vai receber esse valor cheio. Perceba que esse valor aqui ele é certo, né? E isso aqui não. Então a gente consegue, né, partir daqui, chegar nessa expressão para a nossa temporária, e a gente consegue relacionar, calculá-la, né, encontrá-la a partir de um seguro, tá? Nesse caso aqui é o nosso seguro total misto. Aqui, ó, então, né,
fala, mostra, né, aquilo que eu acabei de falar, que o nosso y, então, esse valor presente, ó, né, ele vai ser AT, né, se esse tempo futuro de vida, ou seja, se a pessoa falecer entre 0 e n, tá? Vai ser AN, né, se a pessoa então aqui só, né, enfatizando que a gente acabou de ver no slide anterior, ó, então se a pessoa tem um tempo futuro de vida, né, nossa referência aqui é a partir da idade x, tá? Então tem um tempo futuro de vida maior ou igual a 0 e menor do que n, né, significa que ela vai receber AT, tá? E se ela chega viva, né, até n, né, se ela morre depois disso, enfim, significa que ela vai receber no máximo o AN, que está colocado aqui. Tá? Então, dessa forma, a gente pode escrever o seguinte, ó, que essa pessoa vai receber isso relativo a essa possibilidade aqui, ou isso relativo a essa possibilidade aqui. É claro que se ela morre antes de n, ela vai receber isso aqui. Né? E se ela chega viva até n, né, ela vai receber isso aqui, que é o valor máximo. Tudo bem? Já que é uma temporária. A gente tem aqui, ó, né, uma outra forma de ver, né, que na verdade é a minha forma favorita, já falei para vocês, é quando a gente escreve a anuidade de uma forma genérica, né, como a integração de um desconto atuarial. Certo? Nesse caso aqui eu vou integrar de 0 a n, porque imediata e temporária. Bem, a gente tem aqui a apresentação agora, né, de uma anuidade diferida vitalícia. Tá? A gente olha aqui na figura qual é o período que a gente vai atualizar, né, os valores monetários. Então eu vou corrigir aqui simplesmente os pagamentos realizados entre x mais m e ômega, ou seja, para mim aqui na integração entre m e infinito, né? Aqui. Então o que é que eu tenho? É que se a pessoa falece antes de alcançar essa idade x mais m, né, o nosso valor, por exemplo, vai ser 0, que é o que está colocado aqui. Tá? Né? Em compensação, a gente tem esse valor aqui, ó, a ser recebido, a ser pago, né, justamente dentro desse intervalo aqui. Tudo bem? Então, vou receber VM e essa unidade aqui. Essa é aquela, né, definição maior, né, do meu y, f de y, tudo bem? Mas a gente vai para mais enxuta, né, mais fácil, mais usada, que é essa daqui. Integral de descontos atuariais entre m e infinito, porque é diferida e vitalícia. Tá? A gente pode escrevê-lo também de outras formas, que eu também já tinha apresentado, inclusive, na versão discreta. Né? Então, esse vermelho, que é o que eu quero, é a diferença entre o azul, uma imediata vitalícia, e essa verde, uma imediata temporária, que é o que está colocado aqui. Ou, né, também a alternativa é o vermelho, que é o que eu quero, pode ser calculado como, estou aqui em x, certo? Meu ponto inicial. Eu primeiro tenho que chegar vivo em x mais m, ou seja, isso aqui, ó, né? Vezes, agora que eu estou aqui em x mais m, aí sim eu calculo isso aqui. O que é isso, pessoal? Né? Dado que eu já estou aqui em x mais m, ela é uma imediata e vitalícia a idade x mais m. Tá? Só um detalhe aqui, que isso aqui não é seguro, né? Isso aqui é anuidade, tá? Então, isso aqui, ó, é uma anuidade. Tudo bem? No meu caso aqui, ela é contínua. Pronto. Então, perceba que, de uma forma geral, a gente sempre tem várias formas de escrever, né, as unidades, enfim, seguros, entre outras coisas. Anuidade quarta, diferida temporária. Então, ó, eu vou atualizar os pagamentos realizados aqui, entre essas duas idades, x mais m e x mais m mais n. Tá? A integração é exatamente isso. Ó. Vou integrar entre m e m mais n. Tá? Dá para ver aqui, ó, que o meu valor presente ele vai ser 0, né, nesse trecho aqui entre x e x mais m, ou seja, quando o m é menor do que quando o tempo é menor do que m, perdão, né, seu tempo futuro de vida. Tá? A gente tem a definição, né, desse formato, y f de y,
né? Tem essa definição aqui mais fácil, intuitiva, que eu integro o desconto de MM mais N, né? E aquelas formas alternativas também de enxergar a nossa anuidade, tá? Então é isso, pessoal. A aula foi um pouco mais longa, né? A gente tem aqui esse resumo, né, de formas relacionadas a anuidades contínuas, que as mesmas referências usadas também na aula de seguros contínuos, tá? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Então, um abraço e até a próxima aula.